Bem, pessoal, bom dia para vocês. Aqui é o professor Roque Alves e hoje a gente vai ter uma aulinha sobre citologia, mais precisamente sobre uma parte da citologia que são as divisões celulares. Bem, é o seguinte, né? Atenção, né? Você já sabe que todo ser vivo é constituído por unidades chamadas de células, certo? E essas células, né, elas passam por constantes divisões celulares, beleza? E para que servem as divisões celulares, né? Os seres vivos, eles multiplicam suas células através desses processos, que são dois processos conhecidos, que são a mitose e a meiose, né? São dois tipos de divisões celulares, e a gente vai aprender um pouquinho sobre essas duas divisões, suas principais diferenças e características, certo? Então, nós vamos começar na aula de hoje falando sobre uma primeira divisão celular, que é a mitose, certo? É o seguinte, a mitose é um tipo de divisão celular onde uma célula, presta muita atenção, ela dá origem a duas células geneticamente idênticas. Por exemplo, no caso do ser humano, uma célula somática, né, que é uma célula com 46 cromossomos, ela no final de um processo de mitose, ela vai dar origem a duas células com o mesmo número de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. Então, preste atenção, uma célula vai dar origem a duas células com a mesma quantidade de cromossomos e geneticamente idênticas, certo? E é o seguinte, para que os seres vivos realizam esse tipo de divisão celular? No caso dos seres vivos pluricelulares, eles realizam essa forma de divisão celular para o crescimento e o desenvolvimento. Então, preste atenção. Imagina, você foi fruto de reprodução sexuada, né? Então, o espermatozoide encontrou com o óvulo, formou aquela primeira célula chamada de zigoto, e essa célula chamada de zigoto passou por intensas mitoses até se transformar em você, que é um ser vivo pluricelular, formado por milhões e milhões de células. Então, uma função da mitose, que é essa divisão celular que a gente vai falar agora, é o crescimento e o desenvolvimento para seres vivos pluricelulares, certo? Seres vivos crescem e se desenvolvem através dessa forma de replicação celular. Uma outra função muito importante da mitose é também a reposição de células, né? Então, os seres vivos, muitos tipos de tecidos estão em constante renovação. E essa renovação celular é feita por essa divisão celular, chamada de mitose, beleza? E para os seres vivos unicelulares, professor, então presta bem atenção. Quando você é um ser vivo unicelular, por exemplo, uma bactéria, como você está vendo aqui, né? Se você faz uma mitose, se divide, você está realizando um tipo de reprodução assexuada, chamada de bipartição, certo? E quem faz essa forma de reprodução, principalmente, são seres vivos unicelulares, os protozoários, microalgas, bactérias, né? Então, quando ela se divide em duas, quando ela realiza uma mitose, ela está realizando uma reprodução assexuada, conhecida como bipartição. Então, só relembrando, quais as funções da mitose, para que um ser vivo realiza essa divisão celular? Para os seres vivos pluricelulares, para crescimento e desenvolvimento, reposição de células, e para os seres vivos unicelulares, trata-se de um processo de reprodução assexuada. Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre a mitose, certo? Mas uma coisa você tem que entender, que antes de acontecer essa divisão celular, onde uma célula dá origem a duas células geneticamente idênticas, acontece um período muito importante chamado de intérfase, certo? A intérfase é um tipo da célula, vamos colocar assim, se preparar para que haja divisão celular. A maior parte do ciclo de vida da célula, ela está em intérfase, certo? É uma fase de intenso metabolismo celular. A intérfase, que significa interfase ou entre fases, né? Ela é dividida em três partes. Você tem o período chamado de período G1, onde você tem uma intensa multiplicação de proteínas que vão ser importantes para a fabricação de duas células, certo? Então, você vai ter esse período G1. A segunda fase é considerada talvez a mais importante, que é a fase S, onde você vai ter a duplicação do DNA. Então, preste atenção, se você tem uma célula com 46 cromossomos e quer que se transforme em duas células com também 46 cromossomos, é lógico que é necessário que, antes de haver essa divisão celular,
é necessário que haja duplicação do DNA. E a duplicação do DNA nas células acontece nesse período chamado de período S, da intérfase. Beleza? E a terceira fase da intérfase é a fase G2, onde você tem a duplicação dos centríolos, que são organelas fundamentais para que haja a divisão celular, como eu vou mostrar mais para frente, certo? Então pensa nisso. Antes de acontecer uma mitose, você vai ter um período chamado de intérfase, que é caracterizado por intenso metabolismo, onde você tem multiplicação de proteínas, a duplicação do DNA e a duplicação dos centríolos, certo? Aí vamos começar a mitose a partir de então. A mitose ela é dividida em 4 fases, presta atenção. Quais são essas fases? A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, certo? Então repita aí comigo, você aí na sua casa. Prófase, metáfase, anáfase e telófase são as 4 fases da mitose. Vamos aprender o que acontece em cada uma delas. Primeiro, a prófase, conhecida como primeira fase, ela é caracterizada pelos seguintes eventos, né? Primeiro você vai ter a descondensação do material, a condensação do material genético. Então imagina que o material genético da célula, ele se encontra todo embaralhado, certo? E para facilitar a divisão celular em 2 células com 46 cromossomos, esse DNA ele vai ter que se organizar. Ele vai se organizar em forma de cromossomos, ele vai se enrolar sobre ele mesmo, né, e formar os cromossomos. Porque se não acontecesse isso, seria impossível acontecer a divisão celular. Então, a primeira coisa que acontece na prófase, preste atenção, é a condensação do material genético, a condensação do DNA, formação dos cromossomos. Segundo, os centríolos, que são aquelas organelas que eu falei que foram duplicadas durante a intérfase, eles começam a migrar para os polos opostos da célula. Beleza? Você vai ver que isso daí depois vai ser fundamental para que haja a separação do material genético. Então você já tem a condensação do material genético, que acontece durante a prófase, você tem os centríolos migrando para os polos opostos da célula, e a terceira fase aí da prófase, o terceiro evento que acontece, é o desaparecimento da carioteca, ou seja, o desaparecimento da membrana nuclear, para que haja a separação do material genético que foi duplicado. Beleza? Então, esses 3 eventos acontecem durante a prófase, certo? Bem, depois da prófase vem a segunda fase chamada de metáfase. Essa é bem mais fácil e simples, né? Pelo próprio nome você já vai saber. A metáfase, ela caracteriza pelo material genético que foi condensado lá na prófase, na primeira fase, ele se alinha na fase equatorial da célula, no meio da célula, na metade da célula. Por isso que a gente chama essa fase de metáfase, de metade, fase da metade, onde os cromossomos eles se alinham no meio da célula para que possam, né, ser separados. Então você tem a prófase, depois a metáfase, onde os cromossomos são alinhados. Na metáfase, os centríolos já estão localizados, cada um em cada polo oposto da célula, e eles vão formar a chamada de fibras do fuso, que são estruturas proteicas que vão se unir aos cromossomos, certo? Para que haja a separação desse material genético. E a separação do material genético acontece na próxima fase, né, que é a fase conhecida como anáfase, ou fase da separação. É onde aquelas fibras do fuso que foram produzidas pelos centríolos, eles começam a ser consumidos. Então o material genético ele vai ser separado, onde 46 cromossomos, no caso de células humanas, né, vão para um lado e 46 cromossomos vão para o outro. Isso é caracterizado nessa terceira fase, que é chamada de fase anáfase. Anáfase, a terceira fase. Beleza? Já com o material genético duplicado e separado, um para cada canto da célula, vem a fase final da mitose, né, que é a chamada de telófase. A telófase você vai ter a separação final em 2 células filhas, você vai ter a descondensação do material genético, né, que ele vai deixar de ser cromossomos, vai se enrolar todo, se embolar todo lá no meio da célula, e o reaparecimento da carioteca. Então você tem mais ou menos na telófase o contrário do que acontece na primeira fase, que é a prófase. Bem, pessoal, então
para sacramentar esse entendimento aí sobre a mitose, essa divisão celular tão importante, tem uma animaçãozinha que eu gosto de apresentar para os meus alunos, que é bem didática, bem interessante, né? Vamos ver aqui, vamos acompanhar. Então, nesse início, né, você pode ver que você tem o núcleo da célula, né, e começa a acontecer a condensação do material genético, a formação dos cromossomos. Só lembrando que isso aí acontece durante a intérfase, juntamente com a duplicação do material genético. Então, o DNA, depois de duplicado, condensado, né, vai começar a acontecer a prófase. Então você pode perceber agora a presença dos centríolos migrando para os polos opostos da célula, né, que é um dos eventos que acontece durante a prófase que eu expliquei para vocês. O desaparecimento da carioteca, perceba que está acontecendo, formação das fibras do fuso, certo? Então as fibras do fuso agora estão se ligando aos cromossomos, né, para que haja a separação do material genético, beleza? Então essa é a primeira fase, que é a prófase. A segunda fase é a metáfase. Perceba aí que os cromossomos agora estão alinhados na metade da célula. A anáfase, que é a separação, né, do material genético que foi duplicado. Prófase, metáfase, anáfase, certo? E a última fase da metáfase, a última fase da mitose, que é a telófase, que é essa última que eu expliquei para você, onde você tem a formação de duas células filhas, o reaparecimento da carioteca, né, e a descondensação do material genético, formando aí no final do processo de metáfase duas células geneticamente idênticas. Beleza, galera? Eu gosto sempre de mostrar esse gráfico, que ele mostra o que acontece durante essa divisão celular chamada de mitose. Perceba que antes de acontecer a mitose, acontece a intérfase, né, com seus períodos G1, S, G2, e perceba o que acontece durante a fase S da intérfase. Perceba que o número de cromossomos ele passa de 2N para 4N. Então, por exemplo, uma célula com 46 cromossomos, certo? No final do período S da intérfase, ela vai ter 92 cromossomos para que durante a mitose aconteça a separação em uma célula com 46 e outra célula com 46. O que acontece aí, depois cada célula dessa vai entrar em intérfase novamente. Então esse gráfico que eu estou mostrando para você aqui, ó, ele é muito importante para você entender o que acontece durante essa divisão celular chamada de mitose, tá bom? Beleza, muito bem. E qual a diferença dessa divisão celular, que é a mitose, para a próxima, que é a meiose? Então, pensa bem, certo? Enquanto a mitose, ela forma duas células geneticamente idênticas, ou seja, duas células com 46 cromossomos, a meiose, no final do processo, ela vai formar quatro células, e quatro células com a metade do número de cromossomos, né? O número de cromossomos é dividido ao meio, então lembra disso quando você for lembrar de meiose. A meiose é um tipo de divisão celular, onde uma célula com 46 cromossomos, uma célula diploide, ela vai dar origem a quatro células com 23 cromossomos, 4 células que a gente chama de células haploides, que são células com metade do número de cromossomos das células somáticas, que são todas as outras, certo? A meiose ela é dividida em dois processos, né, que é chamada de meiose 1, que é a fase reducional, onde você vai ter uma célula com 46 cromossomos dando origem a duas com 23, e a segunda fase, que é a meiose 2, que é a fase equacional, onde cada célula dessa com 23 cromossomos vai dar origem a duas com também 23 cromossomos, finalizando no final do processo 4 células com 23 cromossomos. E lembra aí, qual célula nossa tem 23 cromossomos, né? Qual é a função biológica da meiose? A função biológica da meiose é só uma. As células que têm 23 cromossomos são os gametas. Então, a meiose ela serve para produzir gametas, ela é fundamental para que haja reprodução sexuada. Os gametas, para você que não sabe, são células reprodutoras. Por exemplo, o espermatozoide e o óvulo. São células com 23 cromossomos. Então, a função biológica da meiose é essa, é produzir gametas, produzir células reprodutoras, produzir células com metade do número de cromossomos, e essas células depois, quando acontecer a fecundação, né, vão formar uma nova célula com 46 cromossomos, certo? A meiose, como eu já disse, ela é dividida em meiose 1 e meiose 2.
A meiose 1, ela é caracterizada pelas seguintes fases, que é basicamente o que você aprendeu durante a mitose, né? Você vai ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na meiose 2, você vai ter a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E nesse processo, né, originando aí 4 células com 23 cromossomos. Beleza? Uma coisa muito importante que acontece durante a meiose é um fenômeno que acontece durante a prófase 1, um fenômeno muito importante para a evolução das espécies, chamado de crossing over, ou permutação. Então, você que vai fazer um vestibular, uma prova de concurso, você tem que saber isso, que isso é fundamental dentro de qualquer área da biologia. O crossing over, ou permutação, é a troca de partes dos cromossomos que acontece na hora da formação dos gametas. Então, isso é muito importante para que haja uma variabilidade genética dos gametas, né? Então, os gametas eles vão apresentar cargas genéticas diferentes, porque na hora que vai acontecer a meiose, esses cromossomos eles trocam de partes. E isso vai fazer com que o material genético vai assumir configurações diferentes. Isso vai aumentar de forma praticamente infinita a variabilidade genética dos gametas, fazendo com que a reprodução sexuada, que essa é a reprodução que envolve o encontro dos gametas, ela seja muito melhor para a evolução das espécies, né, criando novas características dentro da espécie. E cada característica dessa, de acordo com a teoria da evolução, vai ser selecionada pela natureza. Então, um monte de características vão aparecer por causa desse fenômeno. Aí a natureza vai selecionar, né, aquelas características consideradas melhores, mais adaptativas para os seres vivos. E dessa forma, na reprodução sexuada, você tem uma evolução, uma maior adaptação das espécies que fazem essa forma de reprodução no planeta Terra, porque o número de características aumenta bastante, certo? Bem, pessoal, assim como aconteceu com a mitose, né, eu vou apresentar aqui uma animação bem interessante. Observem aqui sobre essa segunda divisão que é a meiose. Então você pode perceber aí no início do vídeo, né, adentrando para dentro do núcleo da célula, onde na fase de intérfase, assim como acontece na mitose, acontece a condensação e a duplicação do material genético. O material genético foi duplicado durante a intérfase e começa a meiose. Perceba aí que durante a meiose os cromossomos estão pareados, acontece o desaparecimento da carioteca, e um fenômeno único que acontece diferente da mitose e da meiose é o crossing over, que eu expliquei para vocês, onde os cromossomos eles vão trocar partes. Então observe aí, né, essa troca de partes que está acontecendo entre os cromossomos dentro do núcleo da célula. Então, continuando a divisão, depois da prófase 1, né, nós temos a metáfase 1, os cromossomos se alinhando na fase equatorial da célula. Você vai ter a anáfase 1, a separação do material genético acontecendo nessa fase, né? E no final da meiose 1 você tem a telófase 1, a formação de duas células haploides, ou seja, duas células com 23 cromossomos, como você pode observar. Aí cada célula dessa com 23 cromossomos vai passar pela meiose 2, onde você vai ter a prófase 2, que você está vendo que está acontecendo, os centríolos migrando para os polos opostos de cada uma das células formadas, a metáfase 2, o alinhamento, a anáfase 2, a separação, e por fim você vai ter a telófase 2, onde você vai ter a formação de 4 células haploides. É isso que é formado durante a meiose, 4 células haploides. Beleza, pessoal? Bem, então é o seguinte, lembra, vamos dar uma revisada. Mitose forma uma célula com 46 cromossomos, dá origem a duas com também 46 cromossomos. Meiose, uma célula com 46 cromossomos dá origem a 4 células com 23 cromossomos, certo? E aonde que acontece a meiose, por exemplo? A meiose ela acontece nos órgãos reprodutores, no caso no testículo, no ser humano, por exemplo, né? Existe uma célula lá chamada de espermatogônia, que ela tem 46 cromossomos, e depois que ela vai dar origem, depois que ela faz a meiose, ela vai dar origem a 4 células com 23, que vão terminar aí na formação dos espermatozoides, beleza? Bem, espero que você tenha entendido.
né? E lembra disso, que para que você possa entender a matéria, não adianta só assistir essa aula, é importante que você dê uma lida no material, relembre, ler, é a melhor forma de aprender. Beleza, pessoal? Então curte aí, né, se você gostou dessa aula, beleza? Dê sua sugestão para que as aulas possam melhorar. Eu espero que você tenha gostado. Na próxima aula, isso é importante você, que é do segundo ano do ensino médio, você continuar essa aula depois assistindo a aula de reprodução, sobre reprodução sexuada e assexuada, que é fundamental que você entenda as divisões celulares para que você possa entender as formas de reprodução no planeta Terra. Valeu, galera! Valeu, muito obrigado. Professor Roque Alves, até a próxima.